notou-se que praticamente não havia bactérias do ciclo do nitrogênio nos filtros de água doce. Era quase que insignificante a presença de bactérias do ciclo do nitrogênio nos filtros desses aquários. Mas os aquários estavam bem, mesmo não tendo bactérias do ciclo do nitrogênio neles. E o que tinha lá? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Thiago Marcon do Aquarismo Sereno. Hoje quero ter um papo com vocês. Um papo, eu não gosto dessa expressão, mas nesse caso a gente tem que utilizá-la. Um papo bastante disruptivo. É aquela coisa que pega uma ciência, algo que se acreditava ser daquela forma, coloca uma nova ideia e pulveriza muitas outras ideias que contrariam crenças anteriores. É o caso do vídeo de hoje. A gente vai falar sobre uma criaturinha descoberta em 1977, mas que só nos últimos anos que foram ganhar a devida atenção e que já modificaram a ideia de como funciona a biologia, o equilíbrio biológico, não só no aquário, mas para o nosso interesse em aquário, né? Mas do equilíbrio biológico no planeta inteiro. Pra ter uma ideia, essa criaturinha é responsável por 20% de toda a biomassa do planeta Terra. Sabe de quem eu estou falando? Das arqueias, ou em inglês, arqueia. 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 O que são as arqueias? As arqueias, elas primeiramente lá em 1977 foram classificadas como se fossem do grupo das bactérias. No grande grupo dos seres vivos, a gente tem divididos aí, quem tem mais ou menos a minha idade, estudou aí, que nos seres vivos a gente tem a divisão de bactérias e os eucariontes, mais recentemente chamados eucariotas, né? Então, sendo todo o grupo de bactérias que são unicelulares e cujo DNA não está protegido no núcleo, não tem núcleo, e os eucariontes, eucariotas, que têm todo o seu material genético, DNA, protegido no núcleo. A principal diferença é essa daí. E o que isso tem a ver? Tem a ver que as arqueias, primeiramente lá em 77, foram descobertas e foram classificadas como sendo parte das bactérias, por não ter esse DNA protegido no núcleo, esse código genético. Então, como se tinha aí na época uma limitação de observação e de testes e análises da parte tecnológica na ciência, por óbvio, foram classificadas como um subgrupo aí das bactérias, sendo os procariontes, né? Só que, mais recentemente, na década de 90, se analisou que não era bem assim, que essas arqueias, apesar de não ter o código genético protegido em um núcleo celular, apesar disso, elas não se pareciam tanto assim com as bactérias. Elas, por exemplo, foi observado que elas têm uma parede celular lipídica muito mais robusta, muito mais forte, o que as tornava, inclusive, resistentes a antibióticos, resistentes a ataques a antibióticos que o ser humano produziu para lutar contra as bactérias. E daí vem um monte de teoria, e a mais aceita é que, por essa característica, por óbvio, então as arqueias são uma forma de evolução das bactérias justamente a esses antibióticos. O que isso interessa para nós? Eu busquei essa informação toda posterior a um artigo que eu li, que esse sim chamou muito a minha atenção, que mostrava uma experiência com quase 3 dezenas de aquários e meia dúzia marinho, o resto todo de água doce. E eles pegaram os filtros desses aquários, marinho e água doce. E qual era a intenção aí? Eles queriam saber, esses aquários a maioria já estava maduro, né? Alguns plantados, outros não, enfim, uma variedade aí. E eles queriam saber então, qual a quantidade de bactérias nitrificantes
e, né, do ciclo do nitrogênio, que é o que a gente conhece, que é o que a gente coloca de suplemento no aquário, complemento, né, o acelerador biológico, o quanto disso tinha nesses filtros do aquário marinho e do aquário de água doce, e o quanto de arqueias, agora já se conhece, né, as arqueias, isso aí de 2013, pessoal. O quanto se sabia das arqueias, qual a quantidade delas face às bactérias nesses filtros, desses aquários. E nos aquários marinhos ficou alguma coisa ali meio a meio, 40% para 60%, 40% de bactérias, 100% de arqueia, um empate técnico, vá lá, né? Mas a surpresa veio no aquário de água doce, nos filtros dos aquários de água doce. Notou-se que praticamente não havia bactérias do ciclo do nitrogênio nos filtros de água doce. Não havia. Não é que havia pouco, 10 para 90, 20 para 80. Não é que havia pouco, é que não havia praticamente, era quase que insignificante a presença de bactérias do ciclo do nitrogênio nos filtros desses aquários. Aí vocês me perguntam, mas então esses aquários estavam destruídos, os aquários não tinham peixes, os aquários estavam um caos. Aquele aquário que não está mais ciclado, que está uma bagunça, não. Aquários maduros, aquários instalados ali há pelo menos 6 meses, a maioria há pelo menos 2 anos, alguns inclusive de expositor de loja de aquário, que você sabe que estão montados lá 10 anos, 15 anos, né? Mas os aquários estavam bem, mesmo não tendo bactérias do ciclo de nitrogênio neles. E o que tinha lá? Arqueia. Arqueia. Eram elas que estavam lá. E aí foi que eu fiquei curioso. Então tá, claro que nesse artigo aludiu que elas eram responsáveis por fazer a decomposição dos compostos nitrogenados. Mas aí eu fui pesquisar um pouco mais, tá, mas e aí? Né? É isso mesmo? Só esse artigo fala? Porque é difícil de achar esse tipo de material. Né? Em português esquece, não tem. Eu pesquisei estudos científicos de universidade e tal. E aí foi que realmente houve essa comprovação. E não é um conhecimento que se tem de hoje. Essa ideia, por exemplo, as arqueias, que são 5 tipos de arqueias principais que estão sendo estudadas. São 5 tipos descobertas. E são 2 principais, e dessas 2, uma delas gerou uma subdivisão que é o que nos interessa. Eu não vou ficar citando tudo, que isso não é aula de biologia. Mas as 2 principais é a Crenarchaeota e a Euryarchaeota. E da Crenarchaeota surgiu a Thaumarchia. E é essa que é a responsável nos aquários aí por fazer o ciclo do nitrogênio girar, por decompor amônio, nitrito, nitrito, nitrato, finalmente aí nitrogênio, enfim. Mas aí você pode perguntar, mas e daí? Bom, e daí que muda muita coisa, né, para o nosso conhecimento. Tudo bem, inicialmente é interessante a gente trabalhar as bactérias do ciclo do nitrogênio, por quê? Porque a gente não tem acesso a suplementos em loja de aquário com Thaumarchia, com as arqueias, né? Então a subdivisão exata, Thaumarchia, a gente não tem acesso a esse tipo de suplemento. Como é que a gente vai colocar no nosso aquário? Existe uma possibilidade um pouco arriscada, mas existe essa possibilidade. Talvez até eu tente ela no futuro próximo aí, mas não foi o caso desse aquário aqui. Talvez até tenha sido mais ou menos, já vou explicar. Então vamos agora para o nosso mundo, puxar para o mundo do aquarismo, né? São várias coisas a serem abordadas aqui. Várias modificações, como a montagem do aquário, o ciclo do nitrogênio, a maturidade do aquário, quando que ele atinge a maturidade, quem é responsável por essa maturidade. E, por exemplo, quando eu for tratar um aquário com antibiótico, o que acontece? O que fazer? Quem é responsável pelo ciclo do nitrogênio? Quem vai recuperar? Como recuperar? Esse tipo de informação agora mudou. Esqueça parcialmente o que você conhecia antes. E eu vou explicar. Vamos lá então. Quando montar um aquário, a galera coloca aí raçãozinha ou qualquer incentivo orgânico para que se forme amônia, né? Para que vá decompor ali, que forme amônia, incentive as bactérias do ciclo de nitrogênio a começar a decomposição da amônia, depois vem as que decompõem, né, o nitrito já para essa decomposição da amônia para nitrato, finalmente, se tiver a sorte aí de
ter as bactérias anaeróbicas no aquário de alguma forma, aí, filtro, substrato, não sei o que você faz aí, finalmente para nitrogênio. Ok, inicialmente serve, mas se nesse estudo eles descobriram nos aquários de água doce que não havia bactéria do ciclo do nitrogênio nesses filtros aí, então alguma coisa tem que ser feita. Por quê? Para a gente mover o aquário de, vamos chamar agora de inicialmente ciclado, ou seja, nós temos um grupo de bactérias que fazem parte do ciclo do nitrogênio e que estão sendo responsáveis pelo equilíbrio do nosso aquário, né? Pela estabilização ali, vamos ver, dejeto dos animais, né? E decomposição de plantas, né? Fazendo esse equilíbrio orgânico, natural ali dentro, de modo que os compostos nitrogenados não subam e ameacem a vida que tem ali dentro, que é amônio, nitrito e nitrato. Mas no segundo momento, para transformar esse aquário de ciclado inicialmente ciclado, para maduro, com esse novo conhecimento, a gente vai precisar das arqueias. E como colocá-las aqui? Aí que a gente entra então nesse primeiro ponto, que eu ainda não testei, mas eu dei umas pesquisadas aí entre pouquíssimos aquaristas experientes no mundo aí que embora esse estudo não seja tão recente, é mais ou menos recente, né? Se as taumarquias foram descobertas na década de 90, na metade ali, e os estudos têm se intensificado desde 2011 para cá, é recente mesmo, né? Como colocar as taumarquias ali? Uma notícia boa. As arqueias, então, inclusive as taumarquias, porque as arqueias são várias, né? Só puxando rapidinho aqui a gente já volta. As arqueias é muita coisa. As arqueias são muito mais surpreendentes que as bactérias. Não à toa elas fazem parte de 20% da biomassa do planeta. Elas são capazes de decompor metal, ferro, cobre. Elas são capazes de decompor cobre, metal, ferro. Vocês já imaginaram seres decompondo isso? Elas são capazes de se alimentar só de luz. Ah, é que nem a cianobactéria. Não, é só luz. Luz e ela se alimenta. Acabou. Não precisa de mais nada. CO2, não sei o que, não. Então são seres realmente... Talvez maravilhosos seja o nome, tanto que taumarquia significa uma arqueia maravilhosa, né? Tauma, no grego, é maravilha, né? E arqueia, né? Mas enfim, elas decompõem muita coisa, enxofre, no caso amônia também, ferro, realmente bem desenvolvidas aí. Tanto essa teoria bem embasada e aceita de que são uma evolução das bactérias em resposta ao uso de antibióticos pelos humanos. Elas estão em grande abundância no planeta. Então isso é uma boa notícia para nós, nos favorece. Por quê? Sabe aquela máxima, inclusive aqui no vídeo tem essa máxima aí sendo repetida, e bem repetida, ela está correta, de que um aquário maduro leva aí 1 ano e meio, 2, para realmente estar maduro, e blá 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 blá, e aí não fui eu que disse, né, mas o pessoal fala, nada pode acabar com esse aquário, o aquário tá forte mesmo, resiste a qualquer coisa e tal. Sabem isso daí? É em parte de verdade. E por quê? Porque as arqueias, inclusive a taumarquia, que é a que nos interessa aqui, que faz parte do ciclo do nitrogênio, por enquanto se sabe dessa, sei lá, quando vê até tem outras, né? Mas elas estão presentes em tudo. Em tudo. Terra, água e ar. No ar também. Então, tudo bem, ela não se multiplica por esporo, mas ela é microscópica, né? Uma arqueia pode variar aí de meio micra de tamanho até 200 micra de tamanho. Então ela pode muito bem vir em partículas de pó, em partículas que a gente não está vendo, mas estão ali no ar. E dessa forma que elas chegam nos nossos aquários. Daí que demora, né? Daí que demora. Se o ambiente não for ventilado, piorou. Demora mais ainda. E qual que seria a forma aí de acelerar, então, a maturação do aquário com arqueias, né? Que inicialmente a gente coloca a bactéria, mas a gente já sabe agora, então, que um aquário, para ficar maduro, precisa das arqueias, mais especificamente as taumarquias. O que fazer? Uma sugestão bem inteligente de um aquarista experiente aí que eu acompanho é que poderia você, então, se você tivesse acesso a um lago, a um rio, a uma nascente, a um açude, a algum corpo d'água, de água doce, obviamente,
e que você tenha certeza, absoluta que não tem patógeno, não tem poluente. Você sabe, tá? É transparente, é cristalino, tem peixes ali, sabe? Tá ok aquele lugar tá equilibrado biologicamente, não tem ninguém largando esgoto, não tem nenhum bicho morto ali, sabe? Não tá mal cheiroso. Vocês já entenderam, né? Tá tão limpa aquela água ali, com bichinhos e tal, mas tá peixe, né? Tá tão limpa que se pegar essa água e ferver, você toma. É isso. É isso. Eu friso bem porque às vezes a gente dá alguma dica, fala alguma coisa, o pessoal vai lá, faz pela metade, faz meio torto, dá errado e vem aqui culpa a gente. Por favor, não façam isso daí. Então, essa outra possibilidade que talvez seja melhor para quem entende o que está fazendo, né? Entende o que está fazendo. É isso, é pegar uma folha, ou uma água mesmo até, desse lugar e trazer para o aquário. Daí que eu acho que eu devo ter acelerado. Porque meio que sem querer eu fiz isso. Eu peguei folhas de amendoeira, porque a gente mora aqui em João Pessoa, na Paraíba, e tem folha de amendoeira na orla inteira. Aí algumas vezes eu fui de manhã cedinho na orla, que eu sabia que não tinha passado bicho, não tinha passado cachorro ali e tal, não sei o quê. Identifiquei algumas folhas que não há muito já haviam caído, né? E trouxe para casa, tratei um pouquinho elas, fervi elas. Ah, mas aí você matou as arqueias. Não são bactérias, são arqueias. As arqueias são conhecidas por resistirem grande intensidade a acidez e temperaturas altas. Então, se eu ferver uma folha, essa parte é legal, né? De saber, de frisar. Se eu ferver uma folha que eu peguei num rio, que eu peguei na rua, com a ideia de trazer matéria vegetal e arqueias aqui para dentro do meu aquário, vai ser possível. Ela não vai sucumbir. Pra vocês terem uma ideia aí, tá? As arqueias podem resistir até 100 graus de temperatura. Então não vai ser um problema, né? E de quebra a gente mata as bactérias, né? Ganha-ganha. Ganha-ganha. A mesma coisa a gente pode fazer com essa água que a gente pegar nessa nascente, nesse lago, nesse rio, nesse açude, sei lá o que diabo aí. Se tiver acesso a um corpo d'água limpo, né? E aí é isso. E eu acabei sem querer fazendo isso, não cheguei a pegar no corpo d'água, mas peguei aí da rua, né? Tava mais exposto lá ao ambiente, tava na orla da praia, ventania. O mar é cheio de arqueias também. Talvez não a taumarquia, enfim, não sei. Talvez sim, talvez não. Nesses filtros biológicos do aquário marinho aí, tinha também a taumarquia, só que ela tava quase pau a pau com as bactérias ali. Então, é meio, como é que eu vou te dizer, os cientistas, os poucos estudos que eu vi a respeito, a maioria deles foram quase que unânimes em afirmar que os estudos sobre as arqueias, e pior ainda sobre as taumarquias, tão bem, como eles colocaram lá o termo, infantil. Ou seja, está no estágio bem inicial mesmo. Então, é bem possível, eu acredito que sim, eu tenha estabilizado esse aquário colocando folha de amendoeira que eu tratei. Olha que legal, né? Olha que legal. E de que isso resolve? Vamos ver. Já falei sobre o aquário inicial. Montou um aquário e colocando bactérias para poder começar a colocar os peixes devagarinho. Coloca peixe, coloca bactéria, coloca peixe, coloca bactéria, né? Coloca peixe, coloca bactéria. A cada carga maior biológica, coloca bactéria para aguentar e tal, para o aquário ter aquele equilíbrio. No segundo momento, as arqueias vão assumir. Se você exagerar na dosagem de bactérias, você vai inibir as arqueias de se desenvolverem ali. Esse é um ponto. Então, aí entra a minha dica. Não fique sempre colocando bactérias no aquário. Eu fazia isso. E parei de fazer sem querer. Sem querer. Sem querer. Sem querer gastar mais. Sem querer gastar dinheiro. E deu certo, porque, para minha sorte, sem querer, eu tinha feito isso já, de colocar as folhas de amendoeira e tal. E deu certo ao acaso, mas aí agora eu entendi a explicação. Se eu tivesse continuado a colocar bactéria, elas iam inibir a formação de arqueia, que demora muito mais. Demora muito mais para se formar, até pela forma delas se multiplicarem, que elas
por divisão ou por formar filamentos, mas ela não solta esporos que nem as bactérias, então demora bem mais, né? Tanto é que não pegaram, difícil vai achar arqueia no corpo d'água. Não, vai achar no substrato, vai achar opa, atrás, do outro lado, lá atrás de mim, no filtro, né? Em coisas que ela se agarre ali, né? Mais ou menos que nem as micobactérias, né? Se bem que a micobactéria já é uma coisa ruim, então... Mas tem vídeo sobre isso no canal aí, então quem já assistiu já sabe mais ou menos do que eu tô falando. Essa é a primeira parte. O vídeo é longo mesmo, mas vale a pena. Continue assistindo porque tem informação relevante aí, não tô enrolando não. Montou o aquário inicialmente, colocou bactéria e tal, sabe que no segundo momento quem vai assumir são as arqueias. Mas e se eu, por um acaso, colocar antibiótico? Coloquei um bem famoso, aí, bem comum de ser encontrado em loja de aquário, o Labicobacter, cujo princípio ativo principal aí é a neomicina, um antibiótico neomicina. Coloquei no aquário aqui. Se quem for ler a bula do Labicobacter, vai enxergar lá. O Labicobacter ele ataca as bactérias gram-negativas, que a maioria das bactérias patógenas do aquarismo são gram-negativas. É o tipo de bactéria gram-negativa. E aí, por isso, eles alegam que não atinge a filtragem biológica por serem as bactérias do ciclo nitrogênio gram-positivas. E aí que está o pulo do gato. Funciona essa alegação de que não vai afetar o seu filtro biológico, mas se o seu filtro estiver maduro, com arqueias, porque na realidade... na consequência eles acertaram. Não é que eles são mal intencionados e mentiram. Não é isso daí. A Labicom não mentiu. Realmente, a neomicina, coloca um aquário maduro. Esse aqui, vou colocar a neomicina agora. Não vai prejudicar meu ciclo de nitrogênio. Não vai prejudicar. Aqueles aquários desse teste que eu falei, dessa pesquisa que foi feita com 20 e tantos aquários de água doce, e que 100% era arqueia, se você colocar a neomicina lá, não vai prejudicar, mas não porque não atinge bactérias gram-positivas e só gram-negativas, não por isso. Vai atingir as bactérias patógenas, que são a maioria gram-negativa, vai matar elas, ok. E por que não vai atingir o ciclo de nitrogênio que está no aquário? Por que não vai avacalhar com a ciclagem do aquário? Porque nesse aquário maduro já não é mais bactéria gram-positiva, é arqueia, que também é gram-positiva. Mas não é que por ser gram-positiva não atinge ela, e sim porque as arqueias, diferente das bactérias, elas têm aparelho celular dela lipidicamente reforçado, ele é muito mais forte, justamente porque ela é uma evolução das bactérias que sofreram ataque de antibiótico. Então é essa relação que faz com que antibióticos que atingem bactérias gram-negativas não prejudiquem o ciclo do nitrogênio. Aí o que isso muda para mim? Muda a abordagem. É interessante realmente, se você tem certeza que você tem um aquário maduro, ó, o aquário está maduro, esse aquário há 2 anos, 3 anos, não notei que no último meio ano, aí 1 ano, não aconteceu mais nada de ruim, não morre ninguém, ou se morre, morre de velho, ninguém os peixes, né? Para mim é quase gente, já eu chamo de gente. Ninguém, alguém. Não morreu ninguém, tá estável, eu só reponho água da evaporação, até esqueço de fazer TPA, né? E se eu vejo que tá imundo embaixo aqui, eu faço uma TPAzinha só ali por cima. Quando você chegou nesse nível, é certeza que esse aquário está maturado com arqueias e não mais com bactérias. Aí se você notou que tem alguma doença que está proliferando, você não atacou diretamente um carinha ali e propagou para o aquário todo, você tem que tratar o aquário todo, esse conhecimento de arqueia nos dá a segurança de quê? De que se a gente tratar com antibióticos que atacam organismos gram-negativos, a gente não vai prejudicar a arqueia, logo a gente não precisa se preocupar que não vai prejudicar o filtro biológico. Não precisa nem tirar o filtro dali. Não precisa nem tirar o filtro dali. Olha que coisa louca. Louco demais, né? Louco demais. Essa é a segunda informação, sobre tratamento do aquário todo. Quando a gente precisa tratar o aquário todo, e a gente sabe que o aquário está maduro, a gente tem que dar prioridade para os antibióticos que atacam bactérias gram-negativas.
né? Ah, mas se a bactéria que tiver ali é gram-positiva, eu sei lá qual que é. Só pesquisando agora, não é o tema desse vídeo aqui. Mas aí lascou a vida, porque aí você vai prejudicar seu ciclo de nitrogênio, que se o aquário for maduro, certamente são as arqueias. E se não for maduro, de qualquer maneira, são as bactérias, né? Então, aí o que você vai ter que fazer? Só uma diquinha aqui, nada a ver com esse vídeo, mas o que eu faria nesse caso? Aí, nesse caso, eu complementaria com bactérias, porque aí é como se eu estivesse montando um aquário do zero. Vamos tudo de novo, formar ciclo de nitrogênio com as bactérias, ao mesmo tempo formando as arqueias, né? Ou do ar, se não tiver acesso a nada, ou trazendo elementos, e tudo de novo. Aí, realmente, você precisa dosar, complementar com bactérias. Mas vocês entenderam o porquê desse segundo ponto aqui? É para acabar com essa coisa de ficar sempre colocando bactéria no aquário, né? Aqui a chave é a paciência, aos poucos colocar os peixes. Cada inserção de peixe, tudo bem, coloca um pouco de bactéria, e não sempre, não o mês inteiro, não para sempre, porque vai inibir a formação daquele organismo que realmente é o que vai trazer a maturidade para o seu aquário, que não são as bactérias, são as arqueias, as taumarquia no seu aquário. Aí agora mais uma informação para quebrar mais mito. Esse vídeo aqui é louco. Esse vídeo aqui tem que ser assistido do começo ao fim, você tem que compartilhar onde quer que seja que tiver um aquarista, tem que compartilhar esse vídeo aqui, porque realmente é muito interessante essa informação nova. Nova, né? Nova, entre aspas aí. Outra informação, aquela coisa que eu mesmo já falei, e é uma máxima, uma verdade absoluta do aquarismo. Até hoje. Que é, quanto mais ácida a água, menos bactérias do ciclo de nitrogênio a gente vai ter no aquário. Tanto que se fala, nossa, mas o habitat do aquaradisco o pH chega a 5,5, né? Mas fica ali às vezes 6, depende da região da Amazônia ali, né? Do Amazonas, do Rio Amazonas. E 6, 6,2, 6,4. E ele aguenta o limite de 6,8, já é o limite dele. Tudo bem, vamos separar um pouco o aquaradisco também, porque eu já mostrei, inclusive esses aqui sobrevivem a um pH 6,8 para 7,2, 7,4. Tranquilo, na Alemanha o pessoal chega a criar até 8,4, 8,6. Tira essa informação à parte. Vamos ficar com a parte do mito. Em água ácida não tem ciclo de nitrogênio. Quanto mais ácida, menos atividade das bactérias nitrificantes. Tá correta essa informação? O que vocês acham? Vou falar agora. Está correta. Mas a assunção que ela traz, a certeza que ela traz de que então, se não tem bactéria no ciclo de nitrogênio, então não tem nitrificação. Então não tem ciclo de nitrogênio. Então não tem como ter peixe num aquário tão ácido assim. Aí essa informação está errada. Essa informação está errada. Por quê? Porque tudo bem, inicialmente vai ser um pouco complicado, porque se você não conseguir ter bactérias do ciclo de nitrogênio ali funcionando, inicialmente vai ser um pouco complicadinho, você vai ter que ficar fazendo TPA frequente, né? Uma TPA por semana, 2 TPA por semana, 3, dependendo da quantidade de peixe que você tiver, quantidade de planta e tal. Mas esse aquário pode sim ter um ciclo de nitrogênio, pode ficar maduro. Por quê? Porque diferente das bactérias, as arqueias, como eu já falei no vídeo, são muito resistentes à acidez e a temperaturas altas. Uau! Muito legal, né? Então quer dizer o quê? É possível ter um aquário com pH 5,5 se eu quiser. Eu acho um absurdo, né? Mas enfim, 6. Vamos falar um pouco mais razoável. 6,2 aí de pH. É possível ter um aquário nesse pH. É possível. Você fez uma expedição lá para o Amazonas, nem sei se fazem isso ainda, teve um tempo atrás aí que eu pesquisei e vi que faziam. Hoje em dia não sei, né? Mas digamos que tenha. Você fez uma expedição. Aí você lá capturou selvagem 5 acarasdisco. Você capturou. Não entrando no mérito se eu sou contra ou a favor disso, não é o tema desse vídeo aí. Foi o que você fez. Você que fez aí, eu não. Tirando meu corpo fora. E aí você mediu o pH daquela água lá. E o pH estava 6, 6,0. Aí você montou o seu aquário, você já sabia. E eu estou cometendo gafe e estou saindo pela tangente. Você já sabia, já tinha um aquário montado na sua casa lá, pH 6. Você levou o seu aquaradisco para lá. E deixou lá. Aí você pensa, não vai dar certo. Não, vai dar certo sim. Vai dar certo.
Porque, tudo bem, você vai ter que fazer trocas d'água, vai dar um trabalho, você vai ter que acidificar essa água, esse tipo de coisa aí, né? Mas, digamos que na expedição você aproveitou e levou um pouco d'água, levou algumas folhas que estavam lá embaixo, cheio de arqueias, né? Cheio de taumarquia, né? Com certeza aquelas folhas que estão lá, aqueles troncos que estão lá, tudo que tiver lá tá cheio de taumarquia, cheio, naquele pH lá. E aí você colocou no seu aquário, né? E aí, vagarosamente, você até esqueceu as bactérias, só ficou na TPA, né? Se tiver alguma plantinha que aguente essa acidez toda, você colocou plantinha para ajudar e tal, monitorou a monitor. Ficou esse tempo aí monitorando. Opa, vou fazer TPA. Monitorou. Não, a amônia subiu um pouquinho, fazer uma TPAzinha. E TPAzinha, não vai enlouquecer também, né? TPAzinha. E você foi jogando. Eventualmente, e se você trouxe as taumarquias mais breve do que tarde, o aquário vai ficar maturado. Não chamo nem de ciclado, vai ficar maturado. Por taumarquias, por arqueias, e não por bactérias. Não vai nem precisar das bactérias nesse caso. Então, nesse caso, olha que legal. Você vai ter um aquário com pH. Não estou sugerindo que façam isso. Estou dizendo que o quão é maravilhosa essa descoberta das arqueias, que abre um novo mundo, um mundo desconhecido pra gente. A gente ficava preso naquele mundinho ali. Entendam o quão incrível é isso. O pH melhor é deixar ali entre 6.8 e 7, 7.2, que aí tá um pouco ácido, porque a maioria dos peixes de água doce são ácidos, né? Os alcalinos a gente vai ter ali, sei lá, King, né? Esquilo africano, tem alguns ali, mas a maioria é ácido, né? Ou pouco ácido ou muito ácido, enfim. E aí a gente ficava preso, não, então eu vou pegar o extremo dele, e aí, porque se eu colocar muito ácido eu não vou ter bactéria. Não, abre-se um novo universo para nós agora, um novo entendimento, né? Vou colocar aquela outro erro, vou colocar bactéria sempre, vou colocar todo dia. Eu mesmo fazia isso. A única coisa agora que eu discordo, que eu não faço mais, é ficar colocando o tempo inteiro. Não vou ficar colocando o tempo inteiro. Tive que... O aquário deu, sei lá, é difícil agora dar um surto, né? Porque agora tá tudo bem, tá maduro. Mas digamos que desse um surto louco, morreu todo mundo aqui, sei lá o que poderia acontecer, realmente não sei. Estragou as bombas. Estragou as bombas e... Mesmo assim as arqueias dão um jeito, né? O meu projeto Aquário Autociclante lá atrás mostra isso. Os peixes lá, se quer ração, eu coloco no aquário. Enfim, é outro projeto, tem um outro vídeo mostrar pra vocês. Mas sei lá o que aconteceu nesse aquário aqui, que deu problema e não tem mais arqueia, né? E aí o que eu faço? Aí sim, coloco bactéria e tal. Mas a gente não pode ser escravo da indústria de ficar colocando, eu não sei aí se é, eu acho que não, até porque recém que estão estudando intensamente nessas arqueias, eu não acredito realmente que seja uma coisa mal intencionada, que eles vendam bactéria e vendo a ideia de que a gente tem que colocar bactéria sempre no aquário, já com a ideia de, se eles fizerem isso, então eles vão ficar sempre adicionando nossos produtos e vão ficar presos com a gente aqui para sempre. Eu não acredito realmente que seja esse tipo de pensamento assim maligno, mercadologicamente, precisaria aquele empresário capitalista malvado. Realmente eu não acho que seja o caso. Eu acho que a maioria das empresas do aquarismo aí, pode ser ingenuidade da minha parte, mas eu realmente acredito, me dá essa impressão que a maioria dos fundadores de empresas de produtos para aquário são ex-aquaristas ou aquaristas e que inicialmente tentaram resolver problemas deles mesmos e em sendo bem-sucedidos acabaram lançando suas empresas que foram bem-sucedidas e nos ajudam no dia a dia. Só que eles não acompanharam, né? O produto deles não acompanharam aí os estudos mais recentes, mas eu tenho esperança e acredito de verdade mesmo que em breve a gente vai ter esses produtos nas prateleiras das lojas de aquário aí do mundo todo. Tenho quase certeza disso daí. Não há por que não. É só a gente olhar para a história dos produtos de aquarismo no mundo todo, né? Mundialmente, hein? E a gente vai ver como evoluiu em pouco tempo. É que a gente fica comparando muito com tecnologia, com informática, mas vamos comparar com outros setores aí, né? Olha como evoluiu rápido o aquarismo, pessoal. O tipo de filtro que se tinha há 20, 30 anos atrás e o que se tem hoje. O tipo de iluminação que se tinha antes e o que se tem hoje. Né? O tipo de frete, o tipo de transporte que se tinha de peixes mesmo, de animais, de plantas antes e agora. Então, eu enxergo com bons olhos, está evoluindo rápido e eu acho que muito em breve a gente vai ter também
de turbinar mesmo os nossos aquários novos aí com arqueias, já tornando-os maduros em questão de 1 ou 2 meses. Uau! Já pensaram? É isso aí. Então é isso, pessoal. Eu agradeço por quem ficou até o final desse vídeo. Um vídeo bastante longo, mas que acreditem, que levou muito mais tempo pra mim, pra eu fazer esse vídeo, porque, nossa senhora, foi pesquisa demais. Muita pesquisa, muita tradução, muita coisa, viu? Então, fico feliz que quem ficou até o final. Compartilhe com os amigos de vocês, grupos de redes sociais aí. Vamos espalhar esse conhecimento para o pessoal entender como lidar com questão de ciclagem, questão de tratamento e do que esperar em quanto tempo maturar um aquário. Um grande abraço e até mais.